para a apresentação da mesa temática Trabalho Infantil, Desconstruindo Mitos, convidamos à mesa, como mediadora, a gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, desembargadora Rosemarie Dietrich Pimpão. Retomando, então, a composição da mesa para a primeira mesa temática, a presença da nossa gestora regional, desembargadora Rosemarie Dietrich Pimpão, e convidamos para a apresentação do tema a enfermeira desse tribunal, Bruna Danibali Fernandes. A enfermeira e mestre em saúde coletiva da Secretaria Estadual de Saúde, Amanda de Paula Boni Navarro. E a conselheira tutelar, Angeline Oliver Curuba. Composta a mesa do primeiro tema, com a palavra mediadora. Eu ainda permitiria chamar a senhora Aline Javornik, a diretora da Proteção Social Especial da FAS, né? Porque ela tem todos os... Muito bem representado o Conselho Tutelar na peça, né? Então, cumprimentando mais uma vez cada um dos integrantes desse plenário, daqueles que aqui acorrem. Eu gostaria de chamar também para nossa mesa o doutor Daniel, que representa a OAB no tema que nos reúne hoje. Já colocamos o senhor... Aqui, mais para cá. Então, dando seguimento ao nosso seminário, eu passo a palavra à enfermeira Bruna, que discorrerá sobre os efeitos deletérios do trabalho infantil, na saúde, principalmente. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Bruna, sou enfermeira do tribunal e muito obrigada pela participação aqui. Neste segundo seminário, focando no trabalho infantil Desconstruindo Mitos. Desculpa, estou estreando aqui na casa. Bom, a definição, começamos pela definição de trabalho infantil, né? É o tipo de tarefa em que crianças ou adolescentes são obrigadas a efetuar qualquer tipo de atividade econômica, regular, remunerada ou não, que afete o seu bem-estar, o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Enquanto enfermeira, vou discorrer um pouco sobre esses efeitos que o trabalho precoce pode causar às crianças. Considerando que o trabalho infantil, já de senso comum, faz tão mal às crianças, né? Afeta como um todo o seu ser, por que ainda existe o trabalho infantil? Muitos mitos extremamente fortes ainda na nossa sociedade acabam por fortalecer a ideia de que o trabalho enobrece e dignifica, é melhor estar trabalhando do que estar na rua exposto a outros perigos. Trabalho não faz mal, o trabalho traz um futuro. E com certeza eu acredito que muitos pais que inserem os seus filhos precocemente no mundo do trabalho não fazem por mal. Acreditam realmente que o trabalho é a melhor opção que ele tem, né? Que ele pode proporcionar ao filho. Há muitos anos atrás, as crianças elas eram tidas como adultos pequenos, né? E elas começavam no trabalho de uma maneira muito natural, algumas dentro de casa, e iriam seguindo a profissão e o ofício dos seus pais, né?
E elas eram realmente compreendidas como um adulto em miniatura, capazes de realizar todas as atividades e funções da mesma forma que um adulto. Bastava treiná-las, ensiná-las e seguir a vida, né? E estariam, inclusive, já inserindo essas crianças no ofício da família, né? Seria como um legado da família ali. E criança, definitivamente, crianças e adolescentes não estão prontas para isso. Elas são pessoas ainda em desenvolvimento. Falando um pouquinho sobre a evolução, né, dessa fase criança e adolescente até a idade adulta, a criança passa por um crescimento biológico, né? Então a gente tem um aumento de corpo resultado por uma multiplicação intensa de suas células. A gente tem um aumento do número de células, o tamanho das células aumentam, e isso a gente consegue notar quando a criança cresce em estatura, em peso. Então, um conceito mais quantitativo, a criança passa por um processo de crescimento muito visível. A maturação, ela é um processo em que, de forma progressiva, os seus diferentes aparelhos corporais começam a funcionar em um nível superior, né? E cada vez mais especializados. E o desenvolvimento, num conceito um pouco mais qualitativo, está relacionado à aquisição e aperfeiçoamento de capacidades e funções, né, que permite, então, às crianças, conforme se desenvolvem, progressivamente conseguirem novos feitos, né, compreender o mundo de uma forma cada vez maior, né? Então, é essa habilidade progressiva de aquisição de conhecimento, né? O crescimento infantil, ele está relacionado a muitos aspectos, fatores que que promovem essa maturação do crescimento e do desenvolvimento infantil. Primeiramente, o aspecto nutricional, né? Eu coloco aqui o aleitamento materno e gostaria de fazer uma análise rápida sobre ele, né? Então, é um consenso já que o aleitamento materno super benéfico para as crianças, e elas passam por essa fase por apenas 2 anos. São 2 anos de aleitamento materno que garantem a elas efeitos futuros, né? Então, crianças que passam por aleitamento materno de forma eficaz têm menores chances de infecções, têm um desenvolvimento psicomotor e cognitivo melhor do que crianças que são privadas disso. Então, o quanto esses primeiros 2 anos de vida e o aleitamento materno pode proporcionar para todo o resto da vida da criança, né? A presença de substâncias tóxicas, ainda quando não nascemos, podem afetar as nossas vidas, né? Crianças que nascem de mães fumantes, que entram em contato com esse tóxico tão precocemente, apresentam grandes dificuldades, já peso baixo ao nascimento, né? E o que eu gostaria de focar bastante aqui nessa palestra é esse terceiro ponto: as interações que o meio ambiente provocam no crescimento, no desenvolvimento infantil. Está bem definido já que a influência do ecossistema, do meio ambiente, provoca alterações e tem passou de um fator de desenvolvimento para ser considerado determinante, né? O modelo biopsicossocial de desenvolvimento da criança, aquela em que não mais a gente olha a criança pelos sinais e sintomas que ela apresenta, mas a gente observa ela em todo o contexto em que ela está inserida. Então, a gente não está mais interessado em verificar apenas que uma criança está com febre ou que ela está com baixo peso, mas a gente olha como um todo o ambiente em que ela está inserida para entender
os sinais e os sintomas que ela apresenta, né? Então, um modelo mais atual de desenvolvimento biopsicossocial da pediatria é um modelo multidisciplinar que alia conhecimentos da neurociência, da biologia molecular, da genética e das ciências sociais. A epigenética, ela é um conceito moderno da genética clássica que trouxe o ecossistema, então o meio ambiente, como um fator determinante no crescimento e desenvolvimento das crianças. Comprovado que situações de estresse, particularmente situações de estresse, atuam diretamente no nosso DNA. Ele não muda o nosso DNA, ele não promove uma alteração da cadeia de proteína, mas ele promove uma alteração química no DNA e isso o gene passa a ter uma expressão modificada. Então, um gene que estava programado para atuar de uma determinada maneira no corpo passa por um processo de metilação, que é um processo químico desencadeado pelo estresse do meio ambiente, e isso muda a expressão daquele gene. E por estar no DNA, ele passa também a ser transmitido para as próximas gerações. Então, parece uma coisa um pouco distante, né? Mas um evento estressante pode causar uma alteração tão profunda a nível molecular, a nível genético, que eu passo isso para as próximas gerações. E o que é o meio ambiente e o sistema nervoso central? Como é que eles se comunicam, né? Nelson, que é um tratado em pediatria, uma obra bastante renomada, fala sobre essa interação. Respostas de estresse podem produzir alterações na estrutura e na função do cérebro, levando à ruptura de mecanismos de enfrentamento. Essas mudanças produzirão efeitos duradouros na saúde e no bem-estar do indivíduo e podem ser passadas para as gerações seguintes. Então, o quanto é sério o meio ambiente em que nós passamos, em que nós nos desenvolvemos durante a infância. A teoria da plasticidade neuronal se relaciona da seguinte forma: as conexões cerebrais que eu faço, principalmente no início da nossa vida, quando a gente tem ainda poucas conexões formadas, elas funcionam de maneira adaptativa e de maneira a preservar a espécie. Então, todas as vias sinápticas que eu mais uso e os caminhos sinápticos de pensamento mais utilizados tendem a se fortalecer e a serem preservados pelo cérebro. Em contrapartida, as funções cerebrais que eu menos utilizo, elas sofrem um processo de poda neural. E essa poda, ela não tem a ideia de ser deletéria. Pelo contrário, o nosso organismo se adapta de forma a usar áreas cerebrais que não estão sendo exploradas, não estão sendo desenvolvidas, para desenvolver aquelas que eu mais utilizo. Então, eu crio no meu cérebro caminhos sinápticos por esse uso frequente. Um exemplo muito clássico e prático dessa teoria da plasticidade é a ambliopia na infância. A ambliopia, vou falar muito rapidamente porque não é o objetivo aqui. A ambliopia é uma situação em que a criança não consegue enxergar de forma nítida, com um ou ambos os olhos, muito mais comum em um olho. E quando os dois olhos captam a imagem, o nosso cérebro tem a capacidade de transformar as duas imagens em uma só. Acontece uma fusão.
Na ambliopia, essa fusão é um pouco prejudicada, porque as imagens não são idênticas, elas são diferentes. E o nosso cérebro identifica essa diferença e não consegue fundi-las. Ele passa a privilegiar a via que está transmitindo a melhor imagem. Então, o cérebro é como se ele atuasse de modo a preservar um olho bom, o olho saudável, que me traz a melhor imagem, em detrimento do olho ruim. Então, isso é um exemplo muito clássico de como funciona o nosso cérebro. Quanto mais estímulos bons eu der e quanto mais estímulos eu propor ao meu corpo, ao meu pensamento, melhor ele fica. Caminhos sinápticos estabelecidos na infância são particularmente importantes, porque é na infância que a gente forma a base de toda a aprendizagem futura. Então, a gente pensa que nas crianças é como se elas tivessem um livro com muitas páginas em branco. Muitas histórias vão ser escritas, muitos caminhos sinápticos vão começar a ser criados. E na infância a gente forma a base desses caminhos. O cérebro possui muitas áreas, diferentes áreas, cada uma com uma especificidade, com uma função apropriada. E quando eu estou na fase da infância, eu estou começando a utilizar cada uma dessas partes. Quanto melhor, quanto mais eu uso uma parte, melhor ela fica. Então, basicamente, em uma ideia de sequência, se eu passo por um evento estressante, o meu corpo tem uma reação hormonal e também com liberação de neurotransmissores. O sistema endócrino, que é aquele que libera hormônios, também é ativado para que eu tenha uma resposta de adaptação a esse estímulo. E tudo isso é um evento que acontece rotineiramente com todos nós e é daí que vem a poda. Se eu tenho um evento estressor, eu me adapto a ele para preservar a espécie. Experiências positivas e negativas não determinam o resultado total, mas eles mudam as probabilidades, influenciando a capacidade da criança de responder de forma adaptativa aos estímulos. E quando a gente coloca essas imagens de trabalho infantil, naturalmente vem à nossa cabeça quais são os estímulos que eu estou oferecendo a essas crianças em um momento em que essas bases de caminhos sinápticos estão sendo formados. São crianças que provavelmente fora do ambiente escolar, fora de um ambiente ideal de aprendizagem e de estímulos integrais, desenvolvem atividades puramente repetitivas, né? O corpo se adapta, o organismo se adapta e ele aperfeiçoa aquelas vias que estão sendo requeridas, em detrimento de outras, em detrimento de muitas outras áreas do cérebro que não estão sendo utilizadas, não estão sendo desenvolvidas. Me desculpa colocar esse quadro, eu infelizmente só achei ele em inglês, mas o que eu gostaria de enfatizar aqui, a importância que o meio ambiente passou a ter no desenvolvimento dos seres humanos, principalmente no início da vida, na infância e na adolescência. A ecologia, por muitos fatores, né, afeta diretamente os processos biológicos de forma a promover uma adaptação do organismo frente aos estímulos que ele recebe e diante do meio ambiente em que se vive. Passando do sistema nervoso, dessa questão mais molecular genética, indo para o corpo, observando as crianças e as suas funções corporais como um todo, eu ainda posso concluir que criança é um pequeno adulto, eu poderia colocá-los nas mesmas condições. O aparelho osteomuscular mostra que o corpo das crianças e dos adultos possui uma diferença muito expressiva. Os componentes são basicamente os mesmos. Os ossos
do adulto e da criança são formados pelos exatos mesmos componentes, mas em diferentes proporções. O osso ele é formado por duas matrizes, uma orgânica, feita de colágeno, e uma inorgânica, feita de sais, como o cálcio, fósforo e magnésio. A matriz orgânica de colágeno confere elasticidade, flexibilidade, maleabilidade dos ossos, enquanto que a matriz inorgânica de sais, deposição de sais, confere a rigidez e a dureza, a resistência à compressão dos ossos. A criança, porque ainda vai passar por um processo de crescimento, ela possui os seus ossos uma matriz orgânica muito maior em relação ao adulto, que já possui ossos formados, longos e duros, rígidos. No momento da puberdade é que acontece a grande crescimento dos ossos. A gente observa as crianças passarem por aquele fase de estirão, e isso acontece por uma série de razões, entre elas a ação hormonal. Quando a gente compara por raio-x, por radiografia das mãos, uma criança e um adulto, nós conseguimos observar com bastante nitidez. A área em que eu não vejo nada, na verdade, existe. Só que é a matriz colagenosa, né? A matriz orgânica, em que eu ainda vou oferecer um crescimento do osso, né? E lesões nessa parte dos ossos, nessa matriz epifisária que a gente chama, que é uma cartilagem epifisária. Ela pode interromper a taxa normal de crescimento ósseo e alterar o padrão de crescimento. Então, um trauma em um osso infantil é potencialmente mais grave do que em uma criança, do que em um adulto. O adulto já tem o osso dele formado, e quando eu provoco um trauma em uma região que promove o crescimento do osso, eu posso alterar a expectativa de crescimento desse osso. Indo para o aparelho respiratório, a criança é menor, então ela tem uma via aérea menor, mais estreita. A parede torácica dela, que contorna os pulmões e o coração, ela é uma parede muito mais elástica e flexível para permitir, inclusive, a expansão e o crescimento. E traumas nessa região são potencialmente mais severos na criança do que no adulto, pela maleabilidade do tecido. A superfície de troca alveolar, o alvéolo ele é a parte final do pulmão. É justamente onde ocorre a troca gasosa. Eu troco o oxigênio que eu estou respirando pelo dióxido de carbono. E é no alvéolo que eu tenho uma superfície de contato, uma quantidade de alvéolos muito maior na criança. E isso tem um impacto se eu for pensar que ela pode estar exposta a um ambiente tóxico. A proporção de gás tóxico que a criança inala é maior, porque a superfície de contato do pulmão é maior, e também o limiar tóxico da criança é menor. Uma quantidade menor de tóxico é mais tóxico na criança do que no adulto, né? Então, a chance de ter um evento respiratório na criança é muito maior do que no adulto. Ainda no sistema cardiovascular, a frequência cardíaca das crianças é muito mais elevada do que no adulto. As crianças estão passando por um processo de crescimento em que as suas células estão em divisão celular intensa para se multiplicarem. Então, acontece uma intensa atividade metabólica de crescimento celular. E o coração precisa responder a isso, ele funciona muito mais rapidamente. A criança tem muito mais facilidade de entrar em exaustão do que o adulto. Passando para a pele também, a criança tem uma pele muito mais reativa a alergias, ela transpira muito mais do que o adulto, ela tem uma proteção à radiação menor.
e ela tem uma facilidade de entrada e saída de líquidos maior do que nos adultos, o que favorece a desidratação. E, finalmente, os aspectos psicológicos. A criança definitivamente ainda não tem a maturidade psíquica, ela não está pronta nem preparada para a cobrança de metas, ela não tem uma saúde emocional fortalecida, ela pode facilmente entrar em uma situação de exploração, ela é vulnerável e ela não tem capacidade de responder a responsabilidades, né? Consequências que o trabalho infantil pode ter às crianças: muito mais chances de acidentes e doenças. A gente compromete uma fase importantíssima da vida em que são feitas os caminhos do pensamento e das habilidades. Eu estou tirando da criança a oportunidade dela se desenvolver integral e plenamente, porque eu ofereço para ela um ambiente hostil, um ambiente em que ela não tem a possibilidade de explorar o mundo, ela não tem a possibilidade de desenvolver a criatividade, né? Eu comprometo a formação dela como um todo, porque eu privilegio vias sinápticas para realizar um trabalho, enquanto muitas outras vias sinápticas são deixadas de lado, né? E, com isso, eu formo um ciclo vicioso. Eu insiro a criança precocemente em uma atividade e ela tem a tendência a não conseguir ter uma colocação profissional no futuro e repetir esse evento. De que forma que nós podemos preparar as crianças para o futuro? Então, se nós queremos ajudá-las, não é inserindo elas no ambiente de trabalho precocemente, mas é através da construção de valores, imposição de regras, de normas, ajudá-las a desempenhar tarefas. E isso a gente consegue fazer dentro de casa, porque a organização e a disciplina, elas são a base das relações de trabalho. Então, na prática, podemos inserir as crianças no ambiente de trabalho doméstico, onde elas podem desenvolver muitas habilidades. Vou passar rapidamente, porque eu passei um pouco tempo, me desculpem. Para finalizar, a natureza quer que as crianças sejam crianças, antes de serem homens. Se quisermos perverter a ordem, produziremos frutos temporãos, que não estarão maduros e nem terão sabor, e não tardarão em se corromper. Teremos jovens doutores e velhas crianças. A infância tem maneiras de ver, de pensar e de sentir que lhes são próprias. Muito obrigada. Prosseguindo no seminário alusivo à desconstituição dos mitos alusivos ao trabalho infantil, no sentido de que há o pensamento sempre subjacente à sociedade de que é melhor trabalhar do que roubar, é preciso que se dissemine a ideia de que é melhor estudar do que trabalhar. Então, desconstituindo esses mitos, é que eu gostaria de passar a palavra à senhora Aline Javornik, diretora de Proteção Social Especial da FASPAR. Boa tarde. Cumprimentando, né, a desembargadora, a mesa, eu cumprimento a todos. Então, eu não vou falar diretamente dos mitos, né? Nos foi feita a encomenda, inclusive, de falar de alguns dados, eu os tenho aqui, mas eu vou professorar, né? Como professora, eu gostaria de convidá-los, né, a escutar um trecho de um livro que, quando eu tinha 8 anos de idade, eu li pela primeira vez, e pensando no que poderia falar para essa plateia, né, eu me lembrei imediatamente desse livro. E eu escolhi um trecho que talvez ele não tenha tanto significado, né, num primeiro momento, mas depois a gente faz uma pequena discussão sobre ele. Então, eu não vou dizer qual é o livro. Se alguém também leu, vai conseguir reconhecer pela história, mas depois a gente retoma. Bati com o calcanhar na minha caixa de sapato e tive uma ideia. Talvez assim, papai me perdoasse toda a maldade. Abri a caixa de totoca
e apanhei emprestada mais uma lata de graxa preta, porque a minha estava no fim. Não falei com ninguém. Saí caminhando triste pela rua, sem sentir o peso da caixinha. Parecia que eu estava caminhando sobre os olhos dele, doendo dentro dos olhos dele. Era muito cedo e todo mundo devia estar dormindo por causa da missa e da ceia. A rua estava cheia de crianças, exibindo e comparando os brinquedos. Aquilo me abateu mais. Todos eram meninos bons. Nenhuma daquelas crianças nunca faria o que eu fiz. Parei perto do Miséria e Fome, esperando encontrar um freguês. O botequim estava aberto até nesse dia. Não era à toa que tinham posto aquele apelido nele. Vinha gente de pijama, de chinelos, de tamanco, mas sapato mesmo, nenhum. Não tomara nem café, não sentia nenhuma fome. Minha dor era muito maior que qualquer fome. Andei até a Rua do Progresso. Rodei o mercado, sentei na calçada da padaria do seu Rosenberg e nada. As horas foram se ligando às horas e eu não conseguia nada. Mas tinha que conseguir. Tinha. O calor aumentou e a correia da caixa doía no meu ombro, sendo preciso trocar a caixa de posição. Senti sede e fui beber na biquinha do mercado. Sentei no degrau da porta da escola pública, que em breve deveria me receber. Botei a caixa no chão e desanimei. Encostei a cabeça nos joelhos como um boneco e fiquei sem vontade de nada. Depois escondi o rosto entre os joelhos, cobrindo-o com os braços. Era melhor morrer do que voltar para casa sem o que pretendia. Um pé bateu na minha caixa e uma voz conhecida e amiga me chamou. Esse é o engraxate. Quem dorme não ganha dinheiro. Suspendi o rosto sem acreditar. Era o seu Coquinho, o porteiro do cassino. Colocou um pé e eu primeiro passei o pano. Depois molhei o sapato e enxuguei. Depois é que comecei a passar a graxa com cuidado. O senhor pode, por favor, levantar um pouco a calça? E ele obedeceu ao pedido. Engraxando hoje, Zezé? Nunca precisei como hoje. E o Natal como foi? Foi regular. Bati com a escova na caixa e ele trocou o pé. Repeti a manobra e comecei então a lustrar. Quando acabei, bati na caixa e ele retirou o pé. Quanto, Zezé? 200 réis. Por que só 200 réis? Todos cobram 400. Só quando eu for um bom engraxate mesmo é que eu posso cobrar tanto. Por enquanto, não. Apanhou 500 réis e me deu. O senhor não quer pagar depois? Eu não fiz nada até agora. Fique com o troco para o Natal. Até logo. Boas festas, seu Coquinho. É um trecho do livro Meu Pé de Laranja Lima, né, do José Mauro de Vasconcelos. E quando a gente fala em trabalho infantil, a gente, para mim, remeteu à história do Zezé. Eu tinha 8 anos e o meu trabalho era ler. Meu trabalho era brincar, meu trabalho era ir até a escola. E tudo que a família me exigia eram boas notas e não era mais que a minha obrigação tirá-las. E todos que aqui têm filhos, né, afilhados, sobrinhos, quando olham para eles pensam, né, que futuro eu quero para essa criança? Eu quero que ela estude, eu quero que ela se forme. Eu quero que ela tenha um bom trabalho, que ela passe num concurso público, ou então que ela tenha, né, seja evidenciada na sua profissão. Mas, socialmente, a gente ainda sofre de um grande problema, né? E nós que estamos na Fundação de Ação Social, vivemos isso todo dia. É natural para a sociedade dizer que a criança e o adolescente devem trabalhar. É melhor que esteja trabalhando do que esteja na rua. E a gente diz, é melhor que esteja na escola do que esteja na rua. É melhor que esteja brincando do que esteja na rua. A rua é um espaço para brincar também. E a gente tem que retomar esses espaços e torná-los educativos. E enquanto assistência social, a gente não faz um programa de erradicação do trabalho infantil sozinhos. A natureza desse programa é intersetorial. A natureza desse programa é quando a gente dá a mão. Então, quando o Zezé
faz do seu confidente o pé de laranja lima, isso me faz lembrar as crianças e adolescentes que a gente perde para o trabalho infantil. Porque, sim, os prejuízos de saúde são imensos, os prejuízos psicológicos também são imensos. E se a gente não quer para os nossos filhos e os nossos afilhados e sobrinhos uma vida de trabalho antes da hora, né, que a gente quer o melhor para eles, porque para o filho do outro, para o filho da pessoa que mais necessita, a gente pensa diferente. Então, como sociedade e como programa de erradicação do trabalho infantil, falar simplesmente dos dados não vai nos dar a sensibilidade necessária para trabalhar com a nossa população. Porque, como bem o grupo, né, de teatro nos trouxe, aquela mãe que pede para o seu filho trabalhar, na grande maioria dos casos, e isso nós reconhecemos bastante na assistência, ela foi uma criança violada, foi uma criança que precisou trabalhar desde cedo e aprendeu que aquela era a melhor maneira. Mas se ela aprendeu que aquela era a melhor maneira, ela pode aprender que existem outras. E é por isso que a gente está aqui juntos. Quando os zezés aparecem no nosso caminho, né, que a gente seja o pé de laranja lima deles, né, e que eles não precisem desabafar com uma árvore, que eles possam contar com os adultos para que eles possam ser os adultos que nós sonhamos que eles sejam. Os adultos com futuro, os adultos não somente com o trabalho, mas que vejam nesse trabalho uma razão de ser. Então, a razão de estarmos aqui hoje é para a gente fortalecer esse laço intersetorial. Então, em nome também da nossa presidente, Helenice Malzone, gostaria de informá-los, né, do lançamento da campanha municipal, né, de enfrentamento ao trabalho infantil. Está sendo lançada pela FAS. E nós nominamos, eu não a trouxe para mostrar, mas nós nominamos essa campanha Trabalho Infantil Nem na Imaginação. A criança tem que usar a imaginação dela para sonhar, para ser feliz. Então, a imaginação dela não é para trabalhar, a imaginação dela não é para estar na rua exposta aos perigos. Então, nós teremos no domingo, dia 17, em parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, a primeira corrida municipal contra o trabalho infantil. Ela vai ocorrer no bairro Auer, uma corrida que está no calendário da nossa Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e nós pegamos carona, porque a gente acredita, enquanto Fundação de Ação Social, que a nossa tarefa é divulgar. Além de tudo, né, prevenir, é proteger. Então, nós precisamos trazer para a sociedade de outras maneiras, né, que não apenas discutindo o dado e discutindo o que a gente está errando, é mostrar para a sociedade que o trabalho infantil é errado, o trabalho infantil não é adequado e que todos nós somos contra o trabalho infantil. Então, quem puder nos prestigiar neste domingo, e depois convido a todos, né, nos nossos equipamentos a conhecerem um pouco mais da nossa campanha, pois somente intersetorialmente e unidos a gente consegue sensibilizar a nossa sociedade, para que os zezés não precisem sair na manhã de Natal para engraxar o sapato, porque ele acha que ele está, né, deixando a família triste. E quem não conhece o livro, Meu Pé de Laranja Lima, né, eu convido a fazer uma leitura que a gente olha para essa infância e a gente pensa o que a gente espera, né, das crianças e qual o nosso papel nisso tudo. Obrigada. Agradecemos as palavras da professora Aline, que abordou, sim, os mitos, como não, alusivos ao trabalho infantil. E agora eu convido a Amanda Navarro, mestre em Saúde Coletiva da Secretaria Estadual de Saúde, para que se pronuncie. Boa tarde.
É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. O convite não foi feito a mim, especificamente, foi feito à minha colega Silvia. E quem conhece a Silvia sabe que ela é insubstituível. Ela fala muito bem disso. Então, eu vou tentar, nesses 15 minutos, fazer jus à pessoa da Silvia, que não pôde estar aqui. Eu começo explicando um pouquinho da onde eu estou inserida, qual é o meu lugar de fala, para entender, então, os dados que eu trouxe para vocês, né? Então, eu sou da Secretaria de Estado da Saúde, de um equipamento que é mais conhecido como Centro Estadual de Saúde do Trabalhador. Ele está inserido dentro de uma política maior, uma política do Ministério da Saúde, de compor os centros de referência em saúde do trabalhador a nível nacional. Tá? A gente vem expandindo esses equipamentos, a gente tem mais de 200 equipamentos como estes no Brasil, e eu trabalho de referência estadual. Nós temos ainda outros 8 serestes macro-regionais distribuídos no território do estado do Paraná. Um primeiro parênteses que eu faço aqui. Esses equipamentos, eles não prestam assistência ao trabalhador, ok? A gente faz apoio técnico para fins de vigilância em saúde. Tá? Especificamente, a minha pessoa trabalha com dados. E os dados, eles são crus, eles são frios, né? Mas a gente trabalha muito com os dados de óbito. E aí eu queria trazer isso para vocês. A gente viu esse teatro dessas crianças lindas. Imaginem você colocar seu filho para trabalhar por uma situação de extrema pobreza, questões sociais N, né, que não dá tempo da gente aprofundar aqui, e seu filho morre. Ele não volta para casa. E não é por acidente de trabalho, de transporte, tá? Porque é um acidente de trabalho, mas não é. 80%, como eu vou mostrar para vocês, dos adolescentes sofrem mutilações e vão a óbito exercendo o seu ofício. Trabalhando como pedreiros, né? E outras situações que eu vou trazer para vocês de forma bem rápida. Nós, da saúde, no SUS, nós temos alguns instrumentos para coleta de dados. E esses instrumentos, eles são frios, novamente, porque em detrimento de um atendimento, numa assistência, num caso de um adolescente que chega num PS com uma mão amputada, por exemplo, é a última coisa que a gente vai pensar em preencher papelada, né? E a gente não quer isso mesmo, a gente quer que o papel fique por último. Mas para que serve preencher um documento tão importante como uma ficha de notificação, por exemplo? Para gerar ações de vigilância. Então, todo caso, por exemplo, de acidente de trabalho em que a vítima vá a óbito, seja criança ou não, deve ser investigado pelo SUS. É nossa atribuição que consta na nossa Lei Orgânica da Saúde de 1990. Tá? Bom, um desses instrumentos que os colegas aqui... tem alguém da saúde? Muito bem, eu vou mostrar um instrumento. Este instrumento ele é específico da saúde, tá? Mas eu vou mostrar um instrumento para vocês também, que ele é do serviço social, do pessoal da assistência social, da educação, enfim. Ele é um instrumento mais amplo. Mas esse instrumento em específico se chama ficha de acidente de trabalho grave. Então, se eu me deparo com o caso de uma criança e um adolescente ou um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho grave, que entre dentro de alguns critérios de gravidade, eu vou notificar esse caso para o SUS. Em se tratando de criança e adolescente, não há gravidade. Se eu atender uma criança que perdeu um pedacinho da unha numa máquina, deve ser notificado ao SUS, para que a gente faça uma ação de vigilância, para que essa criança que perdeu o pedacinho da unha hoje não perca o dedo amanhã ou a mão depois. Tá? Eu troquei a ficha aqui, desculpem. Assim como essa fichinha que tem ali, tem uma fichinha que se chama violência, ficha de notificação de violência interpessoal ou autoprovocada. Nessa fichinha de violência, eu não tive tempo de trazer esses dados, que eu tive que focar nos 15 minutos, mas nessa fichinha cabe a todos nós que estamos aqui, saúde, educação e assistência social, sejam conselheiros tutelares, enfim, notificar os casos de trabalho infantil desprotegido ou fora da legislação vigente. Vamos dar um exemplo que os senhores, né, já sabem. Em janeiro agora, no município de Balsa Nova, teve um adolescente de 13 anos, não sei se vocês ficaram sabendo desse caso, eu tentei procurar na mídia, mas ele não repercutiu muito. Esse adolescente ele teve 45% do corpo queimado. Ele foi contratado para trabalhar num hotel fazenda. 45% do corpo queimado. Ele ficou mais de 2 meses em coma e agora ele saiu do coma, mas ele está incapacitado para o resto da vida. Ninguém vai contratar esse adolescente para trabalhar. Né?
Essas são as situações que a gente se depara. Enfim. Bom, aqui eu trouxe para vocês, eu sei que vai ficar ruim de enxergar, mas é só para mostrar para vocês o seguinte. O primeiro estado em número de notificação de acidente de trabalho em menores é São Paulo, né? Lógico, pela quantidade de pessoas, enfim, pelas características do estado. Em segundo lugar, o Paraná. Tá? Então, de 2007 a 2017, nós tivemos mais de 2.067 casos de crianças e adolescentes que sofreram acidentes de trabalho. Segundo lugar. Esse mapa que eu trouxe ali é para mostrar o seguinte, que quando a gente faz o cálculo da incidência, que para quem gosta desses dados epidemiológicos, na saúde, enfim, é só para dizer o seguinte, que, né, a gente faz um cálculo baseado na quantidade de acidentes de trabalho que um estado ou uma localidade teve, dividido pela quantidade de crianças economicamente ativas ocupadas naquele período. E para o Ministério da Saúde, a gente considera economicamente ativa ocupada a partir de 5 anos. Né? É um absurdo. Mas a gente considera essa faixa etária já apta, que está trabalhando. Né? Os pontos mais escuros do mapa revelam os coeficientes de incidência maiores do Brasil. E o Paraná está entre os maiores. Para a gente refletir que alguma coisa está pegando por aqui. Lógico que o pessoal da saúde está mais qualificado. O Ministério da Saúde fala isso para nós. Puxa um pouquinho nosso saco. Fala que o Paraná tem uma boa rede de profissionais sensibilizados a notificar a questão do trabalho infantil e dos acidentes de trabalho. Eu trouxe uma série histórica das notificações só para mostrar para vocês que elas vêm crescendo, porque a gente trabalha na saúde do trabalhador com um silêncio epidemiológico. Nós sabemos, é sabido, e a literatura aponta que os colegas, os profissionais de saúde, não notificam acidente de trabalho. Por que não notifica? Porque desconhece? Muitas vezes não. É por medo de ter que incorrer em algum tipo de processo trabalhista ou não, medo de dizer o que está vendo, o que está acontecendo. E nós temos uma legislação que nos obriga a fazer isso. É nossa atribuição, enquanto profissional de saúde, notificar esses casos de acidente de trabalho em menores e em qualquer trabalhador. Enfim. Então, nós lá do SEST, nos nossos instrumentos de gestão, a gente vem trabalhando para que esse silêncio diminua. Então, a gente coloca sempre uma meta de aumento de 10% ao ano no número de notificação. Então, isso aqui não significa que está aumentando os casos de acidente de trabalho, tá, gente? Significa que a gente vem qualificando a rede para que fique mais sensível para notificar. O que me chama a atenção quando a gente vai fazer análise desses dados é o seguinte. Vejam, desses mais de 2.000 casos, a maioria ali, 17 anos da 1.044, ocorreram em adolescentes de 17 anos. Dos adolescentes de 14 a 17 anos, eles estão protegidos pela legislação trabalhista. E são eles, por conta da grande quantidade, que estão sofrendo acidentes de trabalho. Mais de 85%. Então, alguma coisa está acontecendo. E aí também eu chamo a atenção de que a gente teve casos ali, a partir dos 7 anos, tá? Aqueles 138 casos em menores de 1 ano, infelizmente é erro de preenchimento da ficha de notificação, que a gente vem trabalhando para qualificar. Mas nós tivemos um caso em um menino, uma criança de 7 anos? Sim, tivemos. Né? Então, esses casos nos chamam muito a atenção. 3 casos em crianças de 9 anos, inclusive uma delas acho que foi a óbito. É uma situação que nos chama muita atenção. No estado do Paraná, a Secretaria Estadual de Saúde é dividida em 22 regionais de saúde. Dentre as 22 regionais de saúde, só para vocês terem uma noção, a regional que mais notifica casos é a de Cascavel. Tá? É o ponto mais escuro do mapa, o marrom mais escuro. Em segundo lugar, a Regional de Saúde Metropolitana, que envolve Curitiba e região metropolitana. Tá? Bom, 87% dos casos de acidente de trabalho envolveram meninos. E aí a gente tem que fazer uma reflexão de que os meninos estão inseridos em atividades de homem, inseridos em atividade de pessoas que não devem ter medo. Por exemplo, construção civil. Tá? Há uma cultura que não se deve usar um protetor lá, que a minha colega de trabalho, que é técnica de segurança, vai saber o nome, que agora fugiu, me deu um branco. Tem um protetor que amarra a pessoa, o guarda-corpo, sei lá onde, amarra a pessoa para ela não cair de uma obra, por exemplo. Né? E há a cultura de que quem usa isso não é macho, né? Tem medo de se expor à altura. Agora, imaginem se isso for num menino de 15 anos. Ou ele tem seus órgãos genitais exprimidos e usando esse equipamento. Ah, mas é culpa dele que não quis usar um equipamento de proteção individual.
né? Então, tem essa questão bem importante. E esses 12% em meninas está mais relacionado com o trabalho doméstico, que é invisível, né? Aparece com a queimadura na mão, fritando coxinha. Ah, mas ela estava ajudando a mãe. É trabalho. Ajuda na subsistência familiar é trabalho. Não pode, né? Não vou destacar todas as variáveis, né? Dentre as ocupações desses mais de 2.000 casos que a gente tem no nosso banco de dados, vejam, é um problema que a gente tem que capacitar nossos profissionais de saúde. 10% preencher a ocupação estudante. Gente, todos são estudantes, né? De 0, sei lá, a 17 anos. Do quê? Desculpe. Sim, mas na perspectiva da saúde do trabalhador é a seguinte: eu tenho um menino de 10 anos trabalhando. Qual que é a atividade dele? Ele é pedreiro. Ele não é estudante. Essa é a ocupação dele. É nesse sentido. Então, esse instrumento precisa ser preenchido dessa forma. Então, vejam. Depois, em segundo lugar, a gente tem alimentador de linha de produção, que é quem? Adolescentes e crianças que trabalham alimentando máquinas ou produzindo materiais em série para consumo nosso. Em terceiro lugar, serventes de obra. Está na lista TIP, né, das piores formas de trabalho infantil. Não pode trabalhar como pedreiro. Vejam, trabalhador agropecuário em geral, com 2% dos casos. Não pode, está escrito, não pode, mas eles estão inseridos nessas atividades. Tipo de acidente. Vejam, os acidentes de trabalho típicos, então, aqueles que acontecem no exercício da função, são a grande maioria, 83%. As partes do corpo atingidas, eu peço desculpas se ficou fora de ordem, porque realmente não deu tempo de deixar a apresentação bem bonitinha para vocês, mas vejam ali, ó, membros superiores, né? Então, a mão é sempre atingida. E aí a gente fala, perdeu um dedo, o que que tem? Ele vai ficar mutilado para o resto da vida, que tem que ele não vai conseguir trabalhar, muitas vezes, em outra atividade, né? E a evolução do caso. Vejam, 49% dos casos cursaram com incapacidade temporária. Então, ele ficou afastado lá 15 dias, 30 dias do trabalho e já voltou a trabalhar. Mas eu destaco que a gente teve ali, ó, incapacidade total, 0,63% dos casos, né? 13 casos, e 2% dos casos foram a óbito. Esses 2% se traduzem em mais de 40 meninos e meninas que morreram trabalhando nos últimos 10 anos no estado do Paraná. Os ferimentos que essas crianças sofrem, a maioria são mais leves, que a gente notifica, 35%. Mas eu destaco para vocês ali, por exemplo, amputações. Nós tivemos mais de 100 crianças e adolescentes que tiveram seus membros amputados, né? O percentual é pouco ali, 5%, né? Para uma estatística. Mas são 108 crianças que ficaram mutiladas para sempre, né? Quais são as causas desses acidentes de trabalho? Eles revelam a precariedade das condições de trabalho em que as crianças e os adolescentes estão inseridos. Então, por exemplo, contato com máquina e utensílio. A gente sabe que nós temos uma cultura agrícola no estado do Paraná, então o nosso maquinário, principalmente agrícola, tá? Mas de várias linhas de produção, ele está muito obsoleto. E esse maquinário ele é responsável pela geração de mutilados, enfim, né? É uma situação muito complicada. Queda é uma coisa tão simples, né? Não é queda, um adolescente, uma criança ter um ferimento grave devido a uma queda do ambiente de trabalho, né? Impacto por objetos, acidentes de trânsito, enfim, e demais causas. Nós temos um sistema mais forte, mais enraizado, o sistema de informação de mortalidade. Ele é um dos sistemas de informação mais antigos que a gente tem no Brasil e é um dos melhores do mundo, o do Brasil. No sistema de informação de mortalidade, nós tivemos 57 casos de óbito registrados. No SINAM, que é esse que eu estava mostrando para vocês, a gente teve 41. O ideal seria que a gente tivesse a mesma quantidade de óbitos num sistema de informação e no outro. Nós temos um problema que não se comunicam. Quem dirá a gente se comunicar com dados do INSS e outros dados, né? Mas, enfim. Então, a gente fazendo uma análise qualitativa, olhando caso a caso, a gente encontrou 98 casos nos nossos dois sistemas de informação do SUS, que crianças e adolescentes foram a óbito. É um dos maiores do Brasil, do estado do Paraná. E aí, a gente tem que fazer uma reflexão do que sai na mídia.
Esse caso do menino de Balsa Nova, eu posso estar muito enganada, mas eu vasculhei no Google, não encontrei noticiado na mídia. Tá? Se alguém sabe dessa notícia, pode me passar para eu me atualizar, mas eu não encontrei. Mas alguns casos saem na mídia, e saem na mídia com algumas informações que descaracterizam o trabalho, como se não tivesse nada a ver. Então, aquele lençolzinho branco ali tem um corpo de um menino de 15 anos. Esse caso foi noticiado em 2017. Ele dirigia um trator e estrada rural, né, minha gente? É tudo tortinha, o trator não tem equilíbrio para andar na estrada. Ele caiu do trator, o trator desequilibrou, caiu, tombou em cima desse adolescente e ele veio a óbito na hora. Quem foi que socorreu o adolescente? O pai, porque ele trabalhava junto com o pai na lavoura. A gente descobriu isso investigando o caso. Então, esse é o papel do SUS. A gente investiga um caso de óbito de qualquer trabalhador para que outros não se mutilem, para que outros não percam a vida. Porque, senão, o SUS a gente só atende lesionado, só faz reabilitação, só atende, só medica. Né? E, na verdade, não. Por isso que a vigilância é uma área tão importante, né? Para evitar outros casos como esse. Eu poderia trazer vários casos de óbito, casos que chocam muito a gente só de ler esses relatos. Nós tivemos um caso em Curitiba, em 2016, de um menino de 16 anos que morreu num shopping famoso aqui de Curitiba, porque ele foi contratado para trabalhar como atendente num cinema. Atendente de agência, está escrito ali. Tá? E aí ele foi fixar um display de propaganda de um filme. Subiu uma escada e perto dessa escada tinha um vidro, um chão de vidro, e tinha um buraco nesse chão. E aonde que ele foi cair? Bem naquele buraco. E ele veio a óbito, dentro de um shopping. Que não dá nada colocar um adolescente para trabalhar nessa função. Né? No município de Marmeleiro, em 2000 agora eu esqueci de colocar o ano ali, desculpem, menino de 11 anos, né? Uma menina de 11 anos, estava ajudando, essa palavra é muito forte em nós profissionais de saúde, né? Reproduzimos o discurso, né, que as pessoas colocam, né? Ela estava ajudando no corte de eucaliptos, correu para o mesmo lado que a árvore caiu, morreu soterrada pela árvore, né? Como a colega colocou, acho que faz muito link as falas, a criança não tem discernimento de saber para que lado que ela tem que correr. Ou ela não consegue ver, não, esse risco ocupacional eu vou lidar de certa forma. Ela não tem esse discernimento, né? Por isso que não pode trabalhar em algumas situações, né? Enfim. Paciente trabalhando com o pai no corte de lenha, foi atingido por um galho na cabeça e veio a óbito. Frente a tudo isso, então, o que nós do SUS fazemos? Estou encerrando. A gente deve identificar toda a situação de trabalho de toda criança e adolescente que procurar um serviço de saúde e, além, né, gente, todos nós aqui somos trabalhadores, né? Independente do nosso vínculo empregatício, quando a gente procura um serviço de saúde, a gente tem que dizer qual é a nossa atividade, qual é a nossa profissão, qual é a nossa ocupação, né? Para o profissional de saúde tentar fazer um nexo entre o sintoma que você apresenta e o que você está trabalhando. Informar os casos ilegais, no caso das crianças e adolescentes, para a Superintendência Regional do Trabalho. Nós, aqui no Paraná, temos um termo de cooperação técnica com o Ministério Público, então, todo caso de acidente de trabalho com criança e adolescente, a gente encaminha para o MPT, que é um grande parceiro nosso. A gente deve proceder à notificação dos casos para gerar estatísticas e a gente investiga em loco todo caso de acidente de trabalho. Então, para evitar que essa cadeia continue. Há relatos, e há muitos relatos que a gente poderia trazer para reflexão, mas de um colega de uma regional de saúde que foi investigar um acidente de trabalho num menor. Num adolescente. E esse adolescente ajudava na subsistência familiar, trabalhando na mesma empresa e na mesma máquina que havia amputado a mão e o braço do pai dele alguns anos atrás. É isso que a gente se depara, com máquinas que amputam mãos de manhã e amputam mãos à tarde, a mesma máquina. Por isso que o SUS precisa fazer vigilância. E esse é um trabalho inter e intrasetorial, porque a saúde, a educação, a assistência social sozinha não vai dar conta de eliminar o trabalho infantil ilegal. Né? A saúde, a gente participa do Núcleo da Paz, que ele é interinstitucional, mas a saúde que coordena o Núcleo da Paz.
Lá a gente discute violência e formas de encaminhamento e ações que a gente deve fazer. E a gente tem uma parceria interessante com o pessoal da assistência social, das SEDES aqui do estado do Paraná, em que a gente vem trabalhando para fortalecer as comissões regionais de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Hoje de manhã a gente fez uma capacitação na 2ª Regional de Saúde para trabalhar com o tema. Segue meu contato, muito obrigada, e a gente segue à disposição para dúvidas. Obrigada.